Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Pauline Machado. Bom dia, amigos ouvintes internautas de todo o Brasil. Começa agora mais um programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente. Hoje, sexta-feira, 11 de dezembro de 2015. É um prazer estar aqui junto com vocês nas manhãs de sextas-feiras, sempre a partir das 11 horas até a 1 da tarde, ao vivo aqui na Rádio Mundial News FM. Lembrando que este programa é transmitido pelo grupo Mundial News FM para 21 emissoras em todo o Brasil. E nada disso seria possível se a gente não tivesse o apoio de toda a equipe técnica, que é fundamental para a realização deste programa. Então, nosso bom dia ao Gessé Maia, na mesa de áudio, ao engenheiro Vinícius Acioli, na manutenção e gerência técnica de equipamentos, e ao Gabriel Bernardo, na edição de imagens. Hoje o programa Diálogos fala sobre os cuidados que devemos ter com os animais no período de fim de ano, né? De férias, chegando, vem Natal, vem Ano Novo, e algumas pessoas ainda esquecem que os animaizinhos fazem parte da sua família. Lembram disso durante o ano todo, mas quando chega a hora de viajar, os animaizinhos ficam, né? Algumas famílias já são conscientes, já levam junto, mas ainda a gente tem aquela parcela de pessoas que se dizem responsáveis, mas deixam os animais em casa ou deixam em hotéis e não procuram conhecer os melhores locais para deixar os animais, se esse for realmente a única solução, enfim. E para conversar sobre tudo isso com a gente hoje, eu recebo aqui no estúdio a Mariângela de Almeida e Souza. Ela já esteve aqui com a gente em outros programas. Ela é médica veterinária e psicóloga, doutora em bioética e ética animal, presidente da Associação Defensores dos Animais e também membro do corpo técnico do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Bom dia, Mariângela. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Pauline. Bom dia a todos. A gente recebe também o Carlos Maurício Ribeiro. Ele também é veterinário, pós-graduado na área de microbiologia, trabalha como fiscal sanitário na Vigilância Sanitária de São Gonçalo, além de atender em hospitais e clínicas veterinárias, como o clínico no Rio e em Niterói, não é isso? Isso, exatamente. Muito bom dia. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Bom dia a todos. Também conosco aqui no estúdio o Sérgio Lobato. Ele também é veterinário e consultor para abertura e gestão de clínicas, pet shops, hotéis para animais e outros negócios na área pet. Muito bom dia, Sérgio. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Pauline. Eu que agradeço o convite. E também conosco a Fabiana Velmovitsky. Falei certo? Isso, falou certo. Ela é proprietária do Clube Pet, que é um espaço de bem-estar animal aqui no Leblon, aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, Fabiana. Obrigada por ter vindo. Bom dia, Pauline, e a todos os ouvintes. Muito obrigada. Nosso bom dia também ao Paulo Roberto Acioli, que é o diretor de jornalismo aqui da Rádio Mundial News FM, que é a pioneira na causa animal. Foi a primeira emissora no Brasil a levar informações sobre a causa animal, dedicando desde 2012 2 horas semanais em sua programação jornalística para tratar sobre temas voltados ao bem-estar animal e ambiental, sempre com o objetivo de contribuir para a construção de uma sociedade que respeite mais os animais. E é por isso que o programa Diálogos escolheu fazer parte dessa emissora. Bom dia, Acioli. Bom dia, Pauline. Bom dia, doutora Mariângela. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, doutor Sérgio Lobato. E a Fabiana Velmovitsky. Isso, bom dia. Às vezes tem nomes que a você pensa que está lendo certo, não está lendo errado. Então, nessa situação, corrija-nos, por favor. Não, mas para a primeira vez vocês estão falando muito bem. Oh, que bom.
Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela presença. A Rádio Mundial News sente-se muito honrado com a presença de vocês aqui. E vamos lá fazer um bom programa para os nossos peludos. E também os de pena também, né? As pessoas falam, com só os certeza. peludos não. Todos são animais e merecem nosso respeito. Com Exatamente. certeza. E você também, que está ouvindo a gente, pode começar a enviar sua pergunta ou uma sugestão pelo nosso WhatsApp aqui da rádio, que é o 21 96763 0650, DDD 21 96763 0650, ou ligando aqui para a redação, também o DDD 21 2263 4239. 2263-4239, ou se você estiver conectado na internet, entra no Facebook e procure pela página do Programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente e deixe o seu recado que a gente lê e passa aqui para os nossos convidados aqui no ar. Maria Ângela, eu vou começar com você, porque esse programa foi pensado para a gente tratar basicamente a questão do abandono, né, do cuidado com o animal. E o abandono ainda é muito forte nessa época do ano, né? O número ainda é muito alto. Então, eu queria saber de você, a gente já falou em programas anteriores aqui que você esteve, mas queria que você reforçasse quais são os maiores danos ocasionados aos animais que são abandonados. Eles são cuidados, digamos assim, durante todo o ano e chega no final do ano ou esquecidos, ou ficam muito tempo, as famílias passam às vezes 2 meses, 3, isso não abandona efetivamente, né, de nunca mais trazer o animal de volta, mas fica muito tempo sem. O animal entende isso? O que ocasiona de mal assim para ele? Pauline, isso realmente a gente pode considerar uma tragédia, né? É uma palavra forte, mas é o que efetivamente acontece com o animal que é abandonado. Especialmente cães e gatos, que têm uma relação muito próxima com as pessoas, né? As pessoas são o centro de referência deles, né? Tanto do cão. Vou falar mais especialmente de cães e gatos, que é a minha especialidade, porque essa tragédia, vamos dizer assim, ela se dá mais... Você lida diretamente, né? Com esses animais. Você imagina que esse abandono ele pode se dar tanto de uma forma ativa, direta, em que a pessoa pega esse animal e joga na rua. Sim. Ou joga num parque, ou joga num abrigo, né? E ele se vê num ambiente totalmente fora do que ele conhece. E, como você mesmo disse, ele pode se dar dentro da própria casa, dentro do próprio lar, em que a pessoa sai e deixa alguém desconhecido, que não tem muita responsabilidade e não cuida efetivamente do animal, ou às vezes mesmo uma pessoa que nem aparece, né? Se compromete e não aparece. Porque então não o animal tem está dentro da casa dele, mas abandonado. Sim. O primeiro, quer dizer, uma das primeiras coisas que acontecem é na área, vamos dizer assim, na área emocional, a gente pode dizer. Esse animal, ele simplesmente a princípio, não vai entender o que está acontecendo, né? Ele simplesmente ou está perdido, está num ambiente que ele não é o dele, está na rua, ou mesmo na própria casa, mas ele não entende por que aquela pessoa não volta. Né? Então, isso pode gerar depressão, ansiedade, agitação, inquietação, e isso acaba baixando a imunidade do animal. Esse animal pode adoecer, dependendo das condições e do tempo em que ele esteja nessa situação de abandono. É muito comum quando a gente olha na rua e vê um cão, por exemplo, correndo para lá e para cá, para lá e para cá. A gente sabe imediatamente, ele acabou de se perder. Sim. Ele foi abandonado recentemente. Então, o primeiro esforço dele é no sentido de encontrar a casa dele de volta. E ele se esforça, né? Encontrar aquela pessoa com quem ele estava. Ele se esforça, ele luta. Mas vai chegando um momento, com o passar do tempo, em que ele vai se cansando, ficando exausto e, o pior de tudo, perdendo a esperança. Ele não acha que não vai mais encontrar. E aí ele começa a adoecer. A gente vê muito frequentemente isso. O animal começa a ter problemas de pele, ele começa a adoecer na rua. Sim. Sem alimento, sem água, sem o espaço, sem o local, sem as referências dele. Então, a gente tem danos emocionais graves, né, por
esse estresse, essa ansiedade, essa falta de esperança, esse dano emocional e, consequentemente, danos físicos que podem levar à morte. Agora, você falou uma coisa bem interessante, que aí eu vou querer saber da Fabiana se ela reconhece isso lá. Você falou, às vezes, ele não está abandonado propriamente dito na rua, mas só dele estar num ambiente diferente, ou com uma pessoa diferente, no próprio ambiente, mas com uma pessoa diferente, isso já causa estresse. Como será no caso dos hotéis, dos clubes? Isso você percebe isso no dia a dia lá no Clube Pet, Fabiana? Normalmente, é uma regra nossa, até para evitar essas situações de estresse, que qualquer animal novo que vá ao Clube Pet, seja para creche, seja para hospedagem, a gente pede que faça uma adaptação prévia antes de entrar para a hospedagem. Então, de preferência, uma semana antes, ele fica algumas horas no nosso ambiente. Isso permite ele conhecer os nossos monitores, porque no Clube Pet os cães ficam acompanhados 24 horas por dia com pessoas. Nós temos 3 turnos de equipes, então manhã, tarde e noite. Eles ficam soltos o tempo todo e acompanhados, inclusive à noite. Então, nessa adaptação, eles conhecem o espaço, os monitores, entendem um pouco da nossa rotina e, principalmente, entendem que o dono veio buscar eles depois dessas horas. Entendi. Então, como eles não têm a noção de tempo como os humanos têm, quando eles voltarem para a hospedagem, eles só vão entender que, eu estou indo naquele lugar que a mamãe e o papai já me buscaram previamente. Então, isso ajuda muito eles a relaxarem. E a gente nota que isso é fundamental para uma boa adaptação deles durante a hospedagem. Tem cães que são mais tímidos e precisam ir várias vezes, a gente fala que são adaptações em doses homeopáticas, e tem cães que são mais extrovertidos e já estão acostumados com outros animais e pessoas e já chegam, se divertem e não querem ir embora. Mas isso é realmente fundamental. A gente tem hospedagem de gato também, a hospedagem do gato também eles ficam em suítes grandes, de até 10 metros quadrados, não é em gaiola. E a gente só bota junto gatos de uma mesma família, mas a gente nota também que é importante fazer essa adaptação com o gato, porque principalmente, às vezes, porque para o gato não ter tem o estresse do gato, eles ficam diferente. em andares separados, eles não têm contato com os cães, mas assim essa forma de chegar num lugar desconhecido, deixar às vezes por hospedagens por uma hospedagem longa, realmente, se você não dá uma atenção especial, eles acabam entrando nessa depressão. Mas no Clube Pet eles têm uma rotina de atividades, os cães hospedados entram na rotina de atividade dos cães da creche, do daycare. Então a gente procura sempre interagir, fazer brincadeiras, piscina. Então, assim, eles não ficam muito parados, mas claro, respeitando o temperamento de cada um. Tem cães que gostam mais de ficar observando e interagir com pessoas, até porque estão na falta dos donos. Sim, né? A carência, né? Então, essa adaptação para não sentir o abandono é fundamental. Agora, você falou dessa questão dos cuidados que vocês têm de adaptação. Basta, Sérgio, você que trabalha com essa parte de gestão de negócios na área pet, né? E também, além de você ser veterinário, mas basta a gente gostar de animais e ter uma casa boa para gente, uma casa com quintal ou com cômodos que dê, como a Fabiana falou, tem suítes de 10 metros quadrados, né, para os gatos. Basta isso para ter um bom negócio na área pet? Para ser um hotel para animais? Não, nenhum negócio na área pet, ele... acho que vai muito ao encontro daquele velho ditado que a gente aprende com a mãe, né? De boas intenções o inferno está cheio. Então a verdade é essa. Não adianta você ter o espaço, não adianta você ter a vontade. Existe uma série de limitações técnicas, ou seja, você tem que conhecer o que você quer fazer. Investimento, legislação, que não é pouca, não é pequena. A gente tem hoje 7 esferas fiscalizatórias que fiscalizam o universo médico veterinário e pet. Então, assim, a pessoa acha que tem um espaço, mas ela não conhece nada de legislação, ela não tem conhecimento sobre medicina veterinária, sobre comportamento animal, sobre bem-estar, sobre raças, sobre as necessidades que cada espécie tem.
E principalmente o que falta hoje, isso de norte a sul do Brasil, por isso que o mercado, apesar, né, eu sou meio contra o que está se promovendo por aí, que o mercado pet não vê crise. Eu acho que o mercado pet está em crise existencial há mais de 10 anos, porque ele abre sem qualidade. Exatamente. Ele abre sem qualidade. Ele está abrindo uma quantidade assustadora e sem qualidade, sem qualificação técnica, sem profissionais qualificados. E a gente vê cada vez mais o número de acidentes, o número de denúncias, o número de maus tratos, o número de problemas. E também na área trabalhista e na área de bem-estar, ou seja, é uma bola de neve dentro do universo pet. Por quê? Porque falta basicamente planejamento estratégico. Não há um planejamento, não há um plano de negócios, não há sentar e organizar e ver quais são as minhas características que eu posso imprimir como características positivas para abrir um negócio e o que eu tenho de negativo que eu tenho que corrigir para poder me qualificar para abrir um negócio. Não basta ser veterinário também. Não basta ser veterinário, muito pelo contrário. Veterinário não tem noção nenhuma de gestão. Então, exatamente, é como jornalistas também. Então, não assim, tem, a gente não vê isso na faculdade. O desenvolvimento de habilidades e competências acessórias hoje é condição sine qua non para qualquer profissão que se pretenda capaz de fincar o pé, se posicionar como uma profissão, como uma carreira, né, que eu falo, eu sou muito crítico disso, eu não acredito na palavra profissão. Profissão para mim é um diploma que o pessoal coloca numa moldura de gosto duvidoso na parede. Carreira não, carreira é uma coisa que você constrói todo dia. Então a questão do desenvolvimento desse portfólio de habilidades e competências acessórias, como gestão, relacionamento, conhecimento de legislação, bem-estar, então tudo isso tem que estar atrelado a essa ideia para que você tenha realmente um planejamento estratégico e o seu negócio dê certo. E fora isso, tem a questão, aí eu trago aqui para o Dr. Carlos Maurício, da Vigilância Sanitária. Tem que ter uma inspeção da Vigilância Sanitária, tem que ter uma autorização, digamos assim. Não basta a gente colocar os animais, divulgar lá no Facebook, abrir um site bem bonito, hospede seus animais aqui, sem ter isso tudo legalizado, como o Sérgio falou. Não, de fato, o que a Vigilância Sanitária preconiza, dentro do nosso aspecto de trabalho, é a questão da saúde. Né? O foco da vigilância sanitária é a preservação da saúde. Qualquer atividade que envolve, e inclusive incluindo a questão dos hotéis, dos abrigos, são ambientes que, se não forem monitorados e que, se não apresentarem as mínimas condições, eles não são estruturas que atendam a ideia da saúde e do bem-estar animal. Eles se tornam, na verdade, propagadores de doenças. Exato, essa sempre foi a minha preocupação sobre esse tema. As doenças não só do âmbito animal, entre os animais, mas também doenças que se transmitem ao homem, zoonoses. A vigilância sanitária, ela passa por uma questão normativa. Quer dizer, todo e qualquer tipo de vigilância, seja ela ao nível municipal, estadual, ou mesmo a gerência da Anvisa, não se existe, não se trabalha com coisas que vão ser tiradas da cabeça do fiscal. Qualquer tipo de ação a qual ele venha a desencadear ou solicitar, ela está respaldada por legislação. E nós temos legislação municipal, estadual, até federal, que reza sobre a questão da manutenção dos animais. Então, como o Sérgio oportunamente levantou, não basta apenas você gostar de animais, ou você ser um médico veterinário, se você não tiver conhecimento sobre o tipo de atividade que você está desempenhando. E, em função disso, preparar realmente. A gente vê hoje a questão do empreendedorismo. Exato. Que, país em crise, inclusive, as pessoas muitas vezes enxergam oportunidades. Né? No período de férias chegando, se aproximando, quantos talvez não pensem, eu tenho um ambiente grande, eu tenho um quintal, e eu posso abrigar alguns animais aqui, né, e ganhar alguma coisa extra por isso. Não é assim que funciona, porque aí a gente já estamos abordando a questão da clandestinidade. Não houve planejamento, né? Não houve a necessidade. Então, às vezes, eu vou tirar um simples lá e vou abrir uma empresa, e não é assim que as coisas devem funcionar. A primeira coisa é buscar realmente orientação. Acho que antes de se pensar em comprar, o primeiro
bebedouro, o primeiro comedouro, já pensando no futuro. Primeiro pense no que você vai fazer, na condição que você tem para oferecer isso. O mercado, realmente, será que esse retorno vai ser viável? Porque... Saber primeiramente quais são as exigências para eu abrir aquele negócio. Exatamente. Né? Não só pensar no lucro. Eu vou ter lucro. Sim, mas, como você bem falou, legalizar o negócio. Né? A legalização ela não atende somente a questão do que se coloca em relação à situação municipal. Eu tenho que estar dentro da lei. Não, estar dentro da lei visa a você ter respaldo para a atividade que você está exercendo. Significa que você conhece a atividade que você está exercendo e está zelando por isso. Né? Sem essa preocupação, realmente vai virar a arca dos bichos, né? Vai se introduzir animais, muitas vezes animais incompatíveis, em espaços incompatíveis, em formas de trabalho incompatíveis. Isso gera problema. E aí eu já volto para a Mariângela, que trabalha a questão também do acúmulo, né, de muitos animais no mesmo espaço, né? Porque não tem uma legislação, não tem um bom senso. Nesses casos que a gente está falando da não legalidade, eu imagino que as pessoas estão visando não o bem-estar do animal, e sim o bem-estar do bolso. Vou aproveitar a época de final de ano, que todo mundo abandona, vou divulgar que eu tenho aqui, boto aquelas fotos bem bonitinhas e, na verdade, às vezes ficam vários animais juntos. Isso também traz problema para eles, né? Com certeza, né? Não só o problema que já foi falado aqui de disseminação de doenças, que geralmente esses locais não têm, né, um cuidado necessário nesse sentido, mas também acidentes, né? Se você tem um acúmulo de animais, fica mais difícil o controle sobre eles, né? Então, além da questão da doença, questão física, a provocação de acidentes. Um animal se solta, pode atacar outro, ou ser amedrontado por outro, ameaçado por outro. Inclusive, isso pode ser considerado maus tratos, a simples ameaça, sem controle. E também a parte psicológica, né, emocional, desse acúmulo. O animal já está estressado porque saiu do ambiente dele, não está mais junto com a família dele, está num ambiente estranho, com pessoas estranhas e animais estranhos. Né? E quanto maior o número de animais, maior o nível de estresse. Né? Então, isso realmente é muito preocupante, em todos esses sentidos. E deve ser evitado, fiscalizado e autuado, se for o caso, né? E terminado, esse tipo de situação, que é uma exploração, né, irresponsável, podemos dizer assim. Né? E aí, no caso, Sérgio, a questão jurídica, né? Vamos supor que eu deixei um animal num desses hotéis, sem ser como o da Fabiana, que a gente vê a estrutura lá, tem já tempo no mercado, é diferente. Estou falando dessas empresas novas agora que a gente deixa na casa das pessoas. Se acontece algum problema com o meu animal na casa dessa pessoa, até agora, foi ontem, até eu vi uma reportagem no jornal, na TV, falando sobre economia compartilhada. Então, eu compartilho. Um dos exemplos na matéria foi exatamente esse, de que uma senhora que tinha um apartamento com um cãozinho. E ela sentia, ainda com a companhia do cão, ela se sentia muito sozinha, então ela abriu espaço para compartilhar outros animais para ficarem lá com ela nesse período de férias, enfim. E aí, se nesse tempo que está compartilhando o espaço, num desses ambientes que não é uma empresa, é apenas a casa da pessoa que ela abriu espaço, acontece algum problema com o meu cãozinho, a quem eu posso recorrer? A ninguém? Não, aí começa uma avalanche jurídica, né? Porque é o que eu falo. Não é o fato de essa pessoa que fez uma atividade compartilhada, no meu entender, isso é compartilhamento de doença, né? Desculpa, mas é compartilhamento de responsabilidade. Economia compartilhada é muito bonito, empreendedorismo é muito bonito, todo mundo que me conhece sabe que eu não suporto a palavra empreendedorismo, né? Porque todo mundo esquece da parte do imposto, da parte das regras. Sim. Não é só boas ideias o empreendedorismo, né? Empreendedorismo é ele lá e eu cá. Então, assim, eu não sou muito fã da forma como ele é colocado no Brasil, justamente por isso.
né? A economia compartilhada. Aí bota uma senhora dessa, aí vai um montão de gente achar muito bonito, que não sei o quê, que é para acabar com a solidão. Acaba com a solidão e começa um montão de outros problemas. Como cruzamentos indevidos, mais uma ninhada abandonada, de repente é um animal que transmite uma doença. Você não sabe se tem vacina, quais são, né? Não, realmente é complicado. Então, assim, agora, isso não isenta. Tá? Isso não isenta. Eu falo, eu não tenho CNPJ, você não pode me processar. Isso não existe. Ela pode contratar um advogado e ela vai botar na justiça comum, né? E você tem ali uma relação de consumo, tá? Mas é uma relação de consumo, só que ela vai intermediar ali uma série de outras questões. Ali vai entrar a questão sanitária, vai entrar a questão da lei de maus tratos, se aconteceu alguma coisa. Então, ou seja, a lei de maus tratos ela não é direcionada apenas para a CNPJ. Uma pessoa pode ser responsabilizada por maltratar um animal. Então, não é que, então estou isento porque eu estou fazendo no quintal da minha casa, eu não tenho CNPJ, eu não tenho nada. Não é bem por aí. Então, assim, responsabilização jurídica tem sim. Tá? Então, assim, tendo CNPJ ou não, fazendo por boa intenção, por compartilhamento ou não, ou porque está com uma ideia de ganhar um dinheiro, você vai ganhar realmente um problema sério, né? Você responde sim pelo bem-estar daquele animal enquanto ele esteve sob a sua guarda. Tá. A gente vai dar uma pausa. Na volta eu quero ouvir da Fabiana o que é o Clube Pet, o que ele oferece de bem-estar. Eu adorei o nome, como é Espaço de Bem-Estar Animal. Na volta, a gente vai conhecer um pouquinho. Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite, com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado. De volta ao programa Diálogos, hoje falando sobre os cuidados que a gente deve ter com os animais nessa época de final de ano, de férias. E aqui no estúdio eu recebo hoje a Mariângela de Almeida Souza, veterinária e psicóloga. Ela é doutora também em bioética e ética animal, presidente da Associação Defensores dos Animais e membro do corpo técnico do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Também conosco o Dr. Carlos Maurício Ribeiro, veterinário, pós-graduado na área de microbiologia, trabalha como fiscal sanitário na Vigilância Sanitária de São Gonçalo, além de atender em hospitais e clínicas veterinárias como clínico. Também conosco o Sérgio Lobato, ele é veterinário e consultor para abertura e gestão de clínicas, pet shops, hotéis para animais e outros negócios na área pet. E conosco também a Fabiana Velmovitsky, agora falei de uma vez só, olha, proprietária do Clube Pet, que é um espaço de bem-estar animal que fica localizado aqui no Leblon, zona sul do Rio. E eu queria ouvir de você, Fabiana, o que é o espaço Clube Pet, né? O que é o Clube Pet? O Clube Pet é um espaço de bem-estar animal, a gente fornece vários serviços voltados para cães e gatos, principalmente. Nós temos natação, fisioterapia, acupuntura, hotel, hospedagem livre, daycare, clínica veterinária, banho e tosa, pet shop. A ideia era fazer realmente um clube que pudesse oferecer uma gama de serviços para cães e gatos e uma comodidade para os donos. Nós nos preocupamos que os animais fiquem lá tão bem ou melhor do como eles ficariam em casa. Então o espaço foi todo pensado e projetado para que os cães se divirtam e queiram entrar no espaço felizes e saiam de lá felizes por estarem vendo os donos, no caso de hospedagem, mas também com pena de terem deixado os amiguinhos e monitores.
Então, a ideia é que ele, por exemplo, no caso da hospedagem, que é o que a gente tem falado, estava comentando aqui, os cães ficam soltos o tempo todo, eles têm pessoas acompanhando eles o tempo todo, pessoas que foram treinadas por uma equipe de comportamento animal, que sabe lidar com eles. Nós dividimos os cães por nível de energia, não é tanto pelo tamanho, porque nós percebemos que às vezes você tem um Yorkshire ou um Chihuahua pequenininho de tamanho, mas assim, arretado, que Como quer o Mike. brincar, que tem um nível de energia alto e gosta de brincar com cães maiores. E às vezes você tem um pastor alemão mais velho ou muito tranquilo e que quer ficar só observando. Então nós dividimos os grupos por nível de energia. Que interessante. É. E ao longo do dia nós fazemos atividades com eles, tanto na creche quanto na hospedagem, que depende muito da temperatura do dia e do horário. Então não adianta, por exemplo, a gente expor eles, a gente tem 2 andares, um com ar-condicionado, tratamento acústico, o outro ao ar livre, com lâmina d'água, grama artificial e outros tipos de brinquedos com outros estímulos. Não adianta a gente deixar eles expostos ao sol, principalmente os cães braquicefálicos. Eles precisam, em algum momento, parar, descansar, ir para o ar-condicionado. Nesse momento, eles são secos, vão para o ar-condicionado, comem, descansam até umas 2 e pouco da tarde. A gente tem um funcionário que toca violão, que é músico, então tenta dar uma acalmada com o violão para eles E eles entrarem acalmam, no eu já vi embalo. várias vezes, eu me acalmo. Isso legal. acalma, eu me acalmo. Às vezes eu vou para lá me acalmar também, ouvir uma musiquinha, relaxar. E aí eles se acalmam, dormem até umas 2h30. Depois a gente retoma as atividades deles. Então a gente procura respeitar o ritmo de cada cão. Não adianta também colocar muitas atividades ao longo do dia em temperaturas inapropriadas ou com chuva. Acaba que é como vocês falaram, a gente tem que estar atento às vacinas do cão. Só entram cães vacinados com todas as vacinas. A gente faz esse controle, não só de parasitas, pulgas, carrapatos, mas também das vacinas em si, porque são cães juntos, nós temos um limite de número de cães também. Qual é esse limite? Depende Quantos? muito, normalmente a gente pega até 50 cães, que são os momentos de... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, divididos em 2 andares. Nós Bastante não nos até. propusemos a ter canis, porque eles não ficam presos. A gente separa na hora das refeições, porque a gente precisa saber quem comeu, quanto comeu. Tem cães que só comem comida humana. É isso que eu ia perguntar, a questão do cuidado com a alimentação. O proprietário responsável, eu gosto da palavra responsável, ele leva a comida que o animal Ele leva. come Nós, em casa. assim, tínhamos a opção de padronizar uma ração, uma comida, mas optamos por pedir para os donos levarem a comida do seu cão, porque é isso, tem cães que não estão acostumados com uma certa ração, só comem comida humana, tem cães que comem comida humana com ração, então nós temos geladeira, freezer, micro-ondas para obedecer a rotina alimentar. Sim. Porque a gente entende que já há uma mudança tão grande uma hospedagem, já muda o habitat natural, por que mudar também a alimentação? Então a gente pede para os donos levarem a comida deles e nesse momento a gente separa individualmente cada cão. E assim, a gente observa, por exemplo, eu tenho uma cadela hospedada que nós reparamos que ela não estava comendo bem. E nós entramos em contato com a dona, a gente tem assim um boletim diário que nós colocamos no nosso site, cada cão ganha um código exclusivo, o dono tem acesso ao site, pode ao ficar boletim monitorando, dele. olhando. Ali ele vai ter 3 fotos diárias, ele vai ter se o cão comeu, se ele fez xixi, se ele fez cocô, vai ter um comentário nosso. E através desse contato eu expus para a dona que eu me tomei a liberdade de fazer um franguinho desfiado, misturar na ração, se era possível continuar fazendo isso, porque a cadela voltou a comer maravilhosamente bem e ela adorou, falou que ela esqueceu de comentar que ela adora. Então, assim, nós nos preocupamos que o cão esteja comendo, esteja alegre, esteja feliz, esteja fazendo as necessidades dele normalmente para ele estar
tão feliz com os donos ou até mais, porque tem cães que precisam dessa convivência com outro animal. Que às vezes para ele ficar em casa sozinho com o tempo ocioso também não é legal. Então tem donos que levam os responsáveis, como você falou, até para creche, para passar o dia, para interagir, para socializar, para chegar em casa cansado, para gastar energia. Independentemente de período de férias, né? Uma rotina, nós entendi. temos pacotes, cães que fazem pacotes de creche. Muitas vezes falam, mas creche para animais? Sim, eles também precisam estar em contato com assim, seres iguais a eles e não só pessoas. Então ali tem atividades voltadas para o bem-estar dele. Então, às vezes eles estão na creche, eles fazem uma aula de natação. A aula de natação é individual, é uma piscina que tem o mínimo de cloro possível para não prejudicar o pelo. Depois da natação eles são secos ou tomam banho. Então, assim, a gente procura que realmente eles estejam assim, felizes e com o bem-estar deles tranquilos, né? Essa parte toda da acupuntura, de relaxamento, de fisioterapia, tudo isso tem, voltado para uma percepção que nós tivemos de alguns cães que tinham dificuldades motoras. Então, a gente tem uma hidroesteira, eles podem fazer exercícios com baixo impacto. Ai, me deu vontade até de ser um cachorro agora. Né? É uma parte de spa que nós chamamos. Legal. Então, eles relaxam ali, nós temos veterinários fisioterapeutas que tomam conta dessa parte. A gente nota a melhora, cães que quase não andam mais, se locomovem super bem, melhoram. A nossa parte do banho-tosa também, que vocês falaram que hoje em dia, como o Sérgio falou, abrem indiscriminadamente estabelecimentos sem os cuidados que tem que ter. O próprio Sérgio, no início, orientou a gente. Que legal. Adoro os encontros que acontecem aqui no Diálogo. Nós fomos super bem orientadas. A ideia não é fazer uma linha de produção de banho-tosa. Então, assim, nesse perfil que eu falo que nós não temos grades, nós não temos gaiolas, os cães ficam, tomam banho calmamente. Muitos cães passaram a tomar banho lá porque viam num espaço uma alegria para brincar. Então, aproveitavam, já eram estressados para tomar banho. E lá não são, porque a gente dá o banho com calma, não é algo que tem que ser de meia hora. Então, tudo pensando mesmo, o dono pode assistir, é tudo envidraçado. Que legal. Tem câmeras, então, assim, pensando realmente no bem-estar, que é a nossa maior paixão. Os animais é a minha maior paixão. Que bom. A gente volta para falar mais sobre o Clube Pet. Agora eu quero saber do Carlos. Uma vez eu fui ao Sebrae para me formar, eu tinha uma ideia de um negócio pet. E a primeira coisa que eles falaram foi assim, olha, não vai dar certo porque vai ter que ter... não era nada voltado para animais, para humanos, mas que tivesse a presença de alguns animais. E a primeira coisa que me falaram foi, não vai dar certo porque a vigilância sanitária não vai autorizar. E aí eu pergunto, todos os estabelecimentos que tenham animais, a presença de animais, precisam da vigilância sanitária? Não. A questão da presença do animal implica na responsabilidade técnica. E aí sim, é necessário ter pelo menos uma assistência, uma orientação de um médico veterinário. Se você não tiver um médico veterinário associado àquela atividade, a vigilância sanitária entende que não existe responsabilidade do ponto de vista técnico. E vai exigir a presença de um responsável técnico, médico veterinário, para exercício daquela atividade. A vigilância não é que ela não autorize, ela simplesmente pode encontrar situações irregulares e não licenciar. Não vem o licenciamento, então não tem autorização da vigilância sanitária. Logicamente, se ele não tem a autorização da vigilância sanitária, ele é clandestino, ele funciona de forma clandestina. Mas, a princípio, sim, o que a gente busca é não exercer uma função policialesca, mas sim exercer uma função de orientação. Qualquer pessoa que venha à vigilância sanitária solicitar uma abertura de uma atividade onde a presença, a necessidade da licença sanitária é pertinente, essa pessoa será orientada. Nós temos fiscais de plantão justamente para esse tipo de esclarecimento. Então, muitas vezes, quando você vai à vigilância com um projeto, com uma ideia,
você pode esbarrar em algumas dificuldades, principalmente do ponto de vista técnico. Aí você, mas eu tenho que contratar um veterinário. Vai precisar da presença do veterinário. Se existir uma relação de contrato... Enfim, sim, aí é outra questão. História. Mas precisa... Mesma coisa, se a gente vai fazer um programa jornalístico, tem que ter um jornalista responsável. Eu entendo que é a mesma coisa. Exatamente. O nosso conselho preconiza para todas as atividades que envolvem animais, inclusive zoológicos, né, atividades outras que não sejam essencialmente, né, de animais pet, mas envolver o animal, a presença de um veterinário é necessária. E nessa questão dos hotéis, né, para animais, quais são você saberia nos dizer quais são as exigências da vigilância sanitária? Tudo passa por 2 momentos, né? Nós temos um momento documental, vamos dizer assim, ou seja, você tem que estar munido de documentos necessários, o CNPJ ou o CPF, né, se tratando de alguns tipos de negócio. Então existem necessidades de você comprovar a localização do estabelecimento, a questão relacionada a contrato social, enfim, firma legalizada. Geralmente isso tudo vai dentro do município. Primeiro vai passar pela Secretaria de Fazenda, aí vem a questão do alvará, e por fim esse processo documental é encaminhado à vigilância sanitária, para que a vigilância sanitária, então, naquele tipo de atividade, onde eu já falei anteriormente, envolve a questão de saúde, tá? São interesses diretamente ou indiretamente relacionados à saúde, a vigilância, então, vai estabelecer o processo de licenciamento. Então, chega-se todo um processo documentado, e o passo seguinte é a vistoria. Então, o fiscal vai ao local e vai vistoriar, vai inspecionar o local. E se esse local atende, em parte, à atividade que ele se preconiza, ele pode ser intimado a fazer alguns ajustes de ordem física. Por exemplo, instalar iluminação adequada, a rede de esgoto, que provavelmente não possa estar capacitada àquele tipo de atividade, tem que ser redimensionado. Então, o fiscal sanitário, dentro do seu processo de vistoria, ele vai levantar os pontos críticos daquele local que se pleiteia a atividade, e, a partir daí, vai ajustar, vai adequar aquilo. É um processo. É um processo que demanda, às vezes, alguns meses, podendo até passar de 1 ano, dependendo das condições. Até entrar Até se adequar. Muitas vezes as pessoas não têm dinheiro para investir naquilo que a vigilância está colocando. Por exemplo, a Fabiana citou a questão do ar-condicionado. Parece um luxo extra, mas se você trabalha com animais braquicefálicos, principalmente no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, isso pode ser uma exigência, pode se vir a tornar uma exigência da vigilância. Eu estou só dando um exemplo, porque existem várias outras características. Assim, em termos gerais, nós não temos ainda uma legislação de suporte. Nós temos para clínicas veterinárias. Né? As clínicas veterinárias, elas já têm uma legislação específica que elas têm que seguir. E a vigilância segue essa legislação. Então, em relação à acomodação dos animais, à remoção dos resíduos de saúde contaminados, você tem que ter um contrato com uma firma para fazer somente esse tipo de coleta, resíduos biológicos. Então, tudo isso envolve uma legislação específica. A questão dos hotéis, ela ainda não tem uma legislação que determine. Então, nós usamos, em boa parte, o bom senso e, em boa parte, a questão da legislação geral para qualquer tipo de atividade relacionada ao animal. Mas esse processo, como eu estava te falando, você perguntou sobre as exigências. Então, basicamente, elas são muito abertas do ponto de vista da vistoria, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar no local. Geralmente, então, as exigências vêm depois da fiscalização, da ida do fiscal ao local. Exatamente. A questão, como eu te falei, a questão documental é você ter toda a documentação necessária. Básica. CNPJ, local, tamanho. Exatamente. Com isso, você dá a entrada no processo de licenciamento sanitário. Essa legislação, ela vai ser toda analisada, vai se constituir um processo. E, a partir daí, esse processo é direcionado a um fiscal que vai ao local. Aí ele vai fazer a inspeção, a vistoria,
E a partir daí ele pode concluir que o local está apto a receber a atividade. Já ou não. Ou não, vai precisar de adequações. Em casos extremos, né, muitas vezes o fiscal diz, olha, não tem a menor condição de se fazer essa atividade. Um apartamento, não como você citou ainda agora, um apartamento e uma pessoa resolve abrigar animais, né, cobrando por esse tipo de serviço uma taxa, vamos dizer assim, e aí quer uma licença. Nós vamos chegar num local, a primeira coisa que nós vamos ver é um apartamento, né? Onde eles vão ficar? Exatamente. Né? Como esses animais vão ficar abrigados dentro de um apartamento? Então a vigilância sanitária vai concluir que esse ambiente não é próprio e não vai licenciar. Sim. Doutor, por favor, isso na prática acontece mesmo? O senhor já pegou algum caso em relação a isso? Eu já peguei, na prática, uma situação parecida. São pessoas que a gente chama de acumuladores de animais. São pessoas que veem o animal na rua, recolhem esse animal, levam para suas casas e nas suas residências elas não têm condição de abrigar mais do que 10 animais. Então, às vezes, nós chegamos e encontramos 30, 40 animais, nas piores condições higiênicas possíveis, né? Mas não é o caso, a gente não está falando, né, sobre essa situação, a gente está falando sobre o hotel, é uma coisa que já envolve uma permuta, né? Um intuito de lucro mesmo, né? O lucro. De lucro. E, assim, o município de São Gonçalo, que é onde eu atuo dentro da vigilância, é um município muito carente ainda. Então, no município de São Gonçalo, a gente não encontra com muita facilidade esse tipo de atividade, até porque falta público para isso. Né? As pessoas em São Gonçalo têm quintais, né? Então mantêm os seus animais em quintais. Dificilmente você vai ter público para esse tipo de atividade em São Gonçalo. Mas eu já me deparei com situações, como eu falei, parecidas, semelhantes, em clínicas veterinárias. Algumas clínicas veterinárias que se propõem a fazer também a hospedagem e não tinha uma condição física adequada, porque fazia hospedagem de animais junto com canil de internação. Então, animais doentes, internados, e animais hospedados. E nós, então, demos parecer contrário em 2 clínicas vistoriadas com esse tipo de atividade. Clínicas veterinárias, de veterinários, né, e que viam como a hospedagem um ganho adicional à sua atividade, mas não estavam capacitados para isso, não se prepararam para isso. Então, nós fomos obrigados a informar o colega o veterinário que ele não poderia exercer hospedagem naquelas condições. Agora, a questão, eu acho que você quis me perguntar, senhora, assim, se isso de fato na prática existe em relação à vigilância. O que acontece, eu vou passar rapidamente a vocês, né? A nossa realidade em termos de vigilância sanitária é que nós somos um poder municipal, eu estou falando agora de vigilância sanitárias em geral, de todos os municípios, e que não somente a questão dos animais, mas também toda a questão relacionada à saúde humana. Então, a vigilância sanitária atua em supermercados, em restaurantes, em comércios de alimentos em geral, atua em farmácias, drogarias, atua na área de clínicas, de serviços de tatuagem, acupuntura. É um mar de atividades diferentes que são fiscalizadas. Lógico, nós não temos somente veterinários na vigilância sanitária, também atuam médicos, enfermeiros, biólogos, dentistas, todos os profissionais relacionados à área de saúde atuam dentro de segmentos da vigilância. Mas o trabalho é realmente muito grande. A quantidade de processos que dão entrada na vigilância diariamente, eu vou falar por São Gonçalo, não menos de que 10 a 15 processos dia. Nós conseguimos vistoriar, fiscalizar 5 a 6 processos dia. As equipes muitas vezes têm problemas em relação à viatura, a se deslocar. Então, hoje, a nossa realidade, nós poderíamos ter vigilâncias sanitárias melhores, funcionando mais adequadamente, não só na questão no quesito, né, de saúde animal, é importante, mas também toda a gama. Eu estou só citando para vocês a questão relacionada a estabelecimentos. Se eu começar a falar sobre o controle da dengue, que também é vigilância sanitária, controle de roedores, campanhas de vacinação animal, né? Esse ano, inclusive, nós estamos com um déficit
perigoso. Nós não temos, vários municípios não estão tendo campanha de vacinação contra a raiva. Tá? Houve uma falha em relação à transferência de vacinas, compra, aquisição de vacinas, o que nos preocupa muito nos municípios, porque a raiva é uma doença que ainda incide o nosso país. Né? Então, essa gama de atividades relacionada à vigilância, muitas vezes a pessoa se frustra, porque ela dá entrada no processo e daqui a uma semana, 15 dias, ela espera ser vistoriada. E a vistoria não vem. vai. E essa vistoria muitas vezes vai aparecer um ano depois. Volto a dizer, infelizmente, é a nossa realidade. O poder público, ele muitas vezes não alcança a expectativa dos negócios em geral, né, da questão das empresas a contento. Né? Nós, infelizmente, ainda nós temos aquele ranço burocrático. E considerar que São Gonçalo é um município grande. Eu conheço bem São Gonçalo. É um município grande. Eu creio que vocês estão com déficit lá, deve ter muito trabalho, né? Muito trabalho, não, população porque muito não é extensa. só nessa questão veterinária, conforme o senhor mesmo explicou. Muito ampla. Né? Muito ampla. E São Gonçalo é grande mesmo. Não é pequenininho como as pessoas pensam, não. Para mais de 1 milhão de habitantes. Isso, uma área metropolitana, né, do Rio de Janeiro, eu acho que é a maior. Eu não tenho certeza, não vou afirmar, mas eu acho que é a maior. É, bem ampla. A Maria Ângela quer complementar. Eu só queria reforçar o que falou agora o doutor Carlos Maurício em relação a essa questão da campanha de raiva. Não é o nosso tema aqui, mas eu não queria deixar de aproveitar a oportunidade, que realmente é uma preocupação muito grande. Eu acho importante você ter tocado nesse assunto, que não é nem deste ano, desde há 2 ou 3 anos atrás, que essa campanha vem sendo prejudicada na sua quantidade. Então, isso é altamente preocupante. Com raiva, né, nós não temos como conviver saudavelmente com esses animais. Então, você realmente tem que chamar a atenção, de repente até fazer um programa sobre isso. Isso é extremamente grave, o que está acontecendo por parte das autoridades. Com certeza, a fala da Maria Ângela vem reforçar a nossa preocupação dentro da área de saúde pública. Hoje, né, nós estamos aí convivendo com o risco de epidemia de Zika vírus. Imagina o risco da reintrodução de casos de raiva. É uma situação muito grave e vai jogar o nosso país lá atrás, dentro do que a gente pensa Imagina um montão de animal não vacinado e um montão de estabelecimento não registrado, com um montão de gente que está fazendo compartilhamento de economia com doença. Então visualiza, né, o quadro que a gente está construindo aí para os próximos anos. Exatamente. E, Lobato, e aí, nesse sentido, você que trabalha à frente, né, no início do negócio, antes do negócio, né, como a Fabiana bem falou, a gente teve a consultoria do Sérgio, enfim, quais são os maiores erros, ou o que os empreendedores, ou as pessoas que querem ter um negócio na área pet, elas mais, principalmente nessa área de hotéis, elas ficam... não vou fazer isso, ou os maiores erros delas, ou as maiores resistências para cumprir todas as exigências? Tá, assim, primeiro eu costumo dizer que assim, a nossa legislação veterinária, ou seja, a legislação, as 7 esferas que incidem sobre o mercado pet, sobre o mercado veterinário, Fazenda, Procon, zoonoses, conselhos, sanitária, enfim, todas elas, eu brinco, né? Eu digo assim, a legislação ela é lenta, ela não acompanha a criatividade do empresariado pet brasileiro. Porque quando a gente fala hotel, a gente volta lá no passado, onde a gente tinha aquelas baias de cimento, com 2/3 coberto, com uma telha de amianto, uma pia, uma grade. Vai fazer isso hoje? Você tem público para isso? Até tem, mas não é hoje. Hoje a gente tem o conceito do resort. Quem criou a legislação hoje deve estar revirando no túmulo quando vê uma clube pet, porque é completamente o Carlos diferente. Falou, a gente tem já tudo estabelecido, para clínica, para hotel ainda não tem, justamente por isso. Nem para clínica, tá? A gente tem a resolução 1015 do nosso Conselho Federal que divide lá, hospital, clínica, consultório, ambulatório. E eu faço o que com centros de especialidade? Exato. Eu faço o que com centro de imagem? Como é que eu classifico? Aí eu tenho que registrar como clínica, porque é o que eu digo, a criatividade, a mudança, a transformação do mercado veterinário é muito mais rápida do que possa supor nossa van legislação, né? Então,
eu tenho que entrar como intermediário. Porque como eu sou médico veterinário, eu trabalho com legislação. O único livro sobre legislação veterinária nesse tempo, responsabilidade técnica, é meu, então eu tenho que estar sempre atento. Sim. E aí eu tento fazer o quê? Eu tento não dar trabalho para os meus colegas da vigilância, para começar. Eu tenho que pegar o meu cliente, pegar a pessoa que está interessada e falar para ele, olha, existe um universo de ações que você tem que cumprir. Então, naquele momento em que eu estou trabalhando, dando orientação inicial, eu atuo como um responsável técnico temporário. Porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje no mercado veterinário é encontrar médicos veterinários que efetivamente saibam o que é ser responsável técnico. Não adianta fazer um curso de 2 horas, obrigado pelos seus conselhos, se você efetivamente não sabe o que é ser responsável técnico. E o que é ser responsável técnico? Eu tenho certeza que nesse momento os ouvintes estão falando assim, nossa, eu vou ter que contratar um veterinário, ele vai ter que fazer vacina no meu hotel, ele vai ter que cuidar. As pessoas olham, né, para o médico veterinário e pensam nele na função clínica. Sim. Nós somos 24 especialidades em uma, e a responsabilidade técnica é uma delas. Então, o que é o responsável técnico? É o médico veterinário que é o olho da sociedade dentro do estabelecimento. Então, ele tem que certificar, do ponto de vista técnico, operacional, várias atividades, como, por exemplo, a Fabiana falou, a entrada dos animais, a ambientação. E eu vou trabalhar também, por exemplo, eu tenho que seguir um roteiro de autoinspeção da vigilância sanitária aqui do município do Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tenho 9 páginas para preencher. Então, eu tenho que saber preencher aquelas páginas. Só que aí eu tenho que também entender o seguinte, é processo, é operacional. Então eu tenho que saber o piso, eu tenho que saber as metragens, eu tenho que saber a questão de higienização, qual é o material que eu vou utilizar para limpeza, quantas vezes eu faço na semana, ou seja, os meus POPs, os procedimentos operacionais padrões de higienização. Eu tenho que saber que num resort eu tenho que ter copa. Você viu a Fabiana falando, eu tenho freezer, eu tenho geladeira, eu tenho... Porque a Fabiana se preocupou em ter essa orientação. Aí eu tenho que ter uma copa, onde eu tenho a manipulação dos alimentos dos animais. Eu tenho que ter, obrigatoriamente, todo hotel, toda hospedagem, todo resort tem que ter um ambulatório. Ambulatório é uma unidade médico-veterinária destinada ao atendimento dos animais albergados. Acontece então, alguma coisa, você não faz é para fazer vacina para cachorrinho de fora. Ali é para aquele acidente onde já tem área de manipulação. Entendi. Então, quando eu sigo esse roteiro de autoinspeção previamente, busco essa informação e eu tenho um responsável técnico que orienta o cliente, eu já começo a ter a eliminar os primeiros problemas. Qual é a maior resistência? O proprietário de um estabelecimento desse não quer pagar um responsável técnico, porque ele acha que é um custo, quando não é, é um investimento. Ele reduz custo, reduz problema. E ainda a confusão. Ele acha que que esse profissional vai ter que ser um clínico de pequenos animais. Não, uma coisa é o contrato de responsabilidade técnica, que no mínimo 6 horas semanais, e o outro é o contrato de profissional de prestação de serviços clínicos. É óbvio que no universo da hospedagem, do daycare, da criação, do canil de criação, há uma interseção muito grande entre as duas funções e a gente tem que ensinar muito os profissionais a saber separar. Mesmo porque, pela nossa legislação, é incompatível o exercício da responsabilidade técnica no mesmo tempo e espaço da clínica médica. São funções completamente diferentes. E aí a gente orienta. E a outra questão é a pessoa achar que sabe. Essa é a maior resistência. A pessoa acha que, porque ela criou o cachorro há muito tempo, ela vai sair medicando, ela vai sair dando alimentação. Não, ela tem que ter um médico veterinário para poder orientar. E o outro grande problema é o total desconhecimento de materiais que hoje atendem à legislação. Eu vou pegar um roteiro de autoinspeção, ele vai dizer assim para mim, as pisos e paredes devem ser de fácil higienização, laváveis e impermeáveis. Aí eu vou numa loja de material de construção, eu sei o que é. Não. Então, hoje eu já tenho arquitetos que eles trabalham em comum acordo com o responsável técnico para perguntar, doutor, qual piso que eu coloco? Porque eu não posso colocar um piso que vai me fazer os cães saírem escorregando. Sim. Por exemplo, eu vou prejudicar o aprumo desses animais. Aí eu tenho, por exemplo, qual é a superfície de eleição preconizada pela vigilância sanitária? É o inox. Aí eu vou e coloco granito, que é poroso. Que para poder higienizar é uma tragédia. Aí está tudo doutor, lá, virou com licença, o senhor vai explicar no próximo bloco. Ok. Aqui, quem quiser conhecer a doutora Maria Ângela de Almeida, doutor Carlos Maurício, doutor Sérgio Lobato e a Fabiana Velmontivitsky. Errei? Vitsky. Velmovitsky. Errei. Depois eu vou lhe fazer pronunciar meu nome italiano também. As imagens já estão no Facebook. facebook.com/Mundial News FM. Quem quiser conhecer,
Já tem muita gente que já viu, já visualizou, né? A Pauline depois compartilha e o senhor no próximo bloco, o senhor continua com o comentário, ok? Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Eu ainda acredito num futuro mais bonito, que o novo é bem-vindo e o amor é infinito. Eu ainda acredito que nem tudo está perdido, que o sorriso é sagrado e aqui é o paraíso, e que tudo estava errado sobre o dia do juízo. Eu ainda acredito no carinho em vez do grito, na doçura dos meninos que no fundo todos somos. Eu ainda acredito nos heróis adormecidos, nessa força que revolta e nos faz ficar erguidos cada vez que nos sentimos derrotados e punidos. Eu ainda acredito que depois da tempestade sempre vem a calmaria e consigo a liberdade. Eu ainda acredito em objetos luminosos, que a vida no universo, outras luas, outros povos. Eu ainda acredito. Eu ainda acredito nas florestas e nos índios, na bravura das leoas, na alegria dos golfinhos. Eu ainda acredito no galope do unicórnio, acredito em gnomos e no voo dos tucanos, e no canto das baleias alegrando os oceanos. Eu ainda acredito na justiça lá de cima, na verdade, na vida como o som de uma rima, e em tudo que é belo, e em tudo que é nobre, como as cores do arco-íris quando a chuva se descobre e agradece iluminada pelo sol de ouro e cobre. Sei, talvez eu seja visto como ingênuo demagogo, inocente ou pervertido, um hipócrita, um louco. No entanto eu insisto nesta chama que consome. Eu ainda acredito
fome, porque ainda sou um homem. Eu ainda acredito, porque ainda sou um homem. Esse foi Jorge Versilo com a música Em Tudo Que É Belo, tema do nosso projeto Paz Também para os Animais, que ao longo de 2016 a gente vai falar sobre as atividades que a gente está já preparando para a próxima edição. Então, dando continuidade aqui ao debate, hoje com Mariângela de Almeida e Souza, ela é médica, ela é veterinária e psicóloga, o Carlos Maurício Ribeiro, veterinário também, pós-graduado na área de microbiologia e também fiscal da Vigilância Sanitária de São Gonçalo. Sérgio Lobato, ele é veterinário, também atua como consultor para negócios na área PET. E a Fabiana Velmovitsky, proprietária do Clube PET, que é um espaço de bem-estar animal aqui no Rio de Janeiro. Sérgio, só para você concluir o que você estava falando dos principais erros, né, das pessoas vamos colocar então num passo a passo, porque acho que vai ficar mais prático. Vamos As pessoas querem abrir o negócio. Primeira coisa é buscar prévia na prefeitura para saber se a atividade que você pretende de hospedagem de animais, ela é permitida naquela região, naquele imóvel. Para começar é por aí. Porque pode ser na sua casa, mas desde que atenda as exigências. Aí já lembra que eu te falei que tem 7 esferas? Aí eu tenho que ir lá na prefeitura, para ver se eu tenho esse atendimento ali da prefeitura, liberação para aquela atividade naquele imóvel, naquela rua, naquele logradouro. Então tem todo para começar é por aí. Se você não tiver a permissão, esquece, vai procurar outro lugar. Sim. Porque para começar é aí. O local. Né? Tá. Depois é fazer um plano de negócios, é saber o custo que você vai ter, o que você precisa para uma hospedagem, o quanto você vai gastar de reforma, liberou, ok. Então eu tenho que fazer uma planta baixa, eu tenho que estudar, eu quero saber que atividades. Quando eu defino atividades, eu defino os espaços físicos onde essas atividades irão acontecer. Definindo os espaços físicos, eu tenho que construí-los e preencher com acessórios, como, por exemplo, uma mesa de atendimento no ambulatório, a iluminação. Os detalhes mesmo. São detalhes, né? É começar a fazer um checklist de tudo que você vai precisar para fazer um levantamento de custo. Encontrar o profissional, o responsável técnico que possa te oferecer esse serviço de certificação legal do seu estabelecimento, porque você vai precisar entregar uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica. É um documento que você tem que você vai dar entrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio e que será exigido por outras esferas fiscalizatórias, como a vigilância sanitária. Fazer também todo um planejamento de mídia, isso é importantíssimo, né? Então, assim, eu fico super feliz que até hoje eu abro meu Facebook, estou de cara lá, né? Clube Pet aparecendo direto, né? A gente tem lá, né? Então é todo um trabalho que é feito de quem não é visto não é lembrado. Então eu tenho que comunicar isso, encontrar uma linguagem, encontrar uma boa agência, um bom profissional. E, efetivamente, unir tudo isso dentro do que a gente chama que é o planejamento estratégico, né? É tipo, estrutura, equipe, treinamento da equipe é fundamental, encontrar essas pessoas, esses monitores que vão estar lá, você, a sua família, alguém treinado, qualificação técnica, que é um dos maiores problemas do mercado pet hoje, é que realmente a gente não tem mão de obra qualificada em vários setores. Então, basicamente isso, até chegar no planejamento estratégico e no finalzinho no planejamento de mídia, e você realmente, dentro desse planejamento estratégico, se pautar pela ética, atendendo os conceitos de bem-estar animal, atendendo toda a legislação vigente, e aí com certeza você vai atingir o seu objetivo. E aí você falou nos conceitos de bem-estar animal. De bem-estar animal. Quais são, Maria? Eu aprendi com a Mariângela há um tempo atrás, né? Porque a gente tem um passado, né? Mariângela fez parte de uma época da minha vida onde eu até brinquei, eu falei, nossa, eu vou processar minha faculdade porque ninguém nunca me falou das 5 liberdades. Que legal. Né? Então, assim, todo animal ele tem que estar livre de sentir fome, sentir sede, sentir medo, livre para expressar o seu comportamento natural, falta uma dor. Livre de sentir dor. Então, livre de desconforto. desconforto, isso. Então,
É isso. Se você botar isso na cabeça, toda e qualquer atividade médica veterinária, lembrar das 5 liberdades, eu acho que eu vou estar no caminho certo do sucesso empresarial. Que legal. E eu fico mais uma vez feliz assim de ver que você ajudou no negócio da Fabiana e a Mariângela teve uma importância fundamental na sua vida profissional. Enfim, os encontros, troca, né? É uma troca, tá Sim, todo mundo com certeza. no mesmo caminho, né? Então a Mariângela é uma querida. Desde a primeira vez que ela veio aqui, eu senti o maior carinho por ela. E por isso que ela está aqui novamente. Fabiana, como é que foi o seu início? Como se deu? Porque você não é veterinária, você não é da área pet, né? Você é advogada, né? Sou advogada. Bom, eu fazia concurso público, acabei passando em um local distante e resolvia fazer o que eu mais gostava. Em determinado momento encontrei uma pessoa que estava desesperada porque a creche dos cachorros dela tinha acabado. Aí eu falei, creche? Não uma creche, é uma tinha clínica. Fechado? É uma clínica, bem nesse conceito que a gente estava aqui falando. Na verdade, a clínica veterinária que ficava com o meu cachorro durante o dia. E que o Carlos falou de ter a clínica e ter a parte de hospedagem lá para agregar. Aí, mas eu fiquei com aquele conceito na cabeça, fui pesquisar e vi que em São Paulo é muito comum. Você tem em São Paulo, não sei porquê também, acho que porque tem a facilidade de terem mais casos, era muito comum, e aí eu resolvi começar a pensar, e eu chamei uma veterinária, chamei uma amiga minha e montamos o Clube Pet, que é como o Sérgio falou, eu acho que a principal dificuldade foi realmente achar um lugar que desse a aprovação da busca o que vocês queriam. Então, assim, a gente pensou em 1000 lugares diferentes, mas você tem a restrição de zoneamento e quem quer trabalhar na legalidade, você tem que seguir o mesmo passo a passo que ele falou. Então, no caso do Clube Pet, apesar de ser no Leblon, que não é tão fácil assim você conseguir uma aprovação de uma busca prévia, a gente lá teve da hospedagem e dos outros serviços também. E aí começamos a pensar em que serviços eram necessários para o bem-estar animal. Inicialmente a ideia era só creche e hospedagem, mas aí, como eu falei, a gente começou a perceber a dificuldade de locomoção de muitos, a vontade de ter um espaço que os cães se sentissem à vontade no banho-tosa, e aí a gente resolveu agregar uma série de serviços em um mesmo espaço, e daí o nome do Clube Pet, para ser mesmo um clube. Então, hoje em dia a gente fez até um plano de associados. Você tem Clubinho Pet. Que legal. Tem cães que são sócios, que ganham carteirinha e ganham igual plano de academia. É uma forma também de fidelização, né, do cliente. Exatamente, essa é a ideia e o prazer que dá de ver os cães chegando, puxando os donos, né? A gente teve felizes, né? Exatamente, a gente teve até uma cliente que comentou, não posso passar na sua esquina, que eu quero ir no banco e ele não deixa eu ir. Então, assim, isso é o maior retorno pra gente. Então, ter saído da minha área e entrado em outra, mas, assim, eu fui criada com bichos a vida toda, eu tinha 16 cachorros na minha infância. Que legal. Então, assim, a gente hoje em dia faz parceria com várias ONGs, tem cães em lar temporário no Clube Pet para adoção. Que bacana. Então, assim, são cães resgatados. A gente teve um cão resgatado há um mês atrás, que é como a Mariângela falou, que ficava correndo na rua. Assim, a gente até hoje é um cão muito bonito, que a gente acha que foi abandonado porque tinha um nível de energia altíssimo, e que a gente não pôde num primeiro momento misturar com os nossos, porque não sabíamos se estava com as vacinas. Sim. E até a gente conseguir vacinar, fazer exame de sangue, ver a condição dele, ele, assim, acabou destruindo uma parte lá nossa de um piso. E hoje em dia ele está em processo de adoção com a gente. Então, assim, a alegria também de ver que a gente está ali também por um trabalho social. Não é só o intuito de ganhar, mas a gente de negócio quer fazer, exatamente, só, a alegria de ajudar os outros cães a acharem um lar. Então, esses 2 cães que atualmente estão com a gente, eles, assim, a gente morre de pena, porque quando vão vê-los, visitar para adotar, eles não querem. A gente nota que a casa deles é o Clube Pet. Mas, por outro lado, eu acho que eles têm que ter uma referência de uma família. Família Clube Pet tá ótimo, mas talvez lá eles às vezes não têm um dono único, né? Eles precisam eleger quem é o dono principal.
Então a gente tem todo o cuidado com a parte social mesmo. Então a ideia veio daí, ajudar os animais. E há quanto tempo está no mercado? Vai fazer 2 anos, dia 23 agora. É dia recente, 23 que legal, de dezembro. que legal. A gente abriu no Natal de 2013 com 5 cães. Olha, numa data até um pouco delicada, né? Um mas, período, assim, né? A procura pela sala, pelo esse espaço acústico que a gente tem é muito grande, porque assim, a gente vê donos, olha só, aqui está o remédio dele para tomar na hora dos fogos. E aí não tem essa necessidade, porque com esse espaço acústico eles não escutam realmente nada. Então não tem necessidade de medicar. Às vezes a automedicação dos donos não é adequada também. É a ansiedade até do próprio profissional, e a gente, da própria dono, pessoa, né? e assim, a gente nota, às vezes tem uma tempestade repentina, com muitos trovões. Tem cães que ficam amedrontados. Sim. A gente consegue separar nesse espaço, botar pessoas nesse espaço com esses cães. Então, daí o nome do bem-estar animal. A gente quer que eles não sintam o desconforto que ela falou, e o Sérgio, né? Não sintam dores, não sintam abandono, tem um horário de comida, de beber água, de atender as necessidades básicas mesmo, porque são seres vivos, né? Então merecem o melhor tratamento. Agora, Maria Ângela, outro negócio, né, que aparece assim muito, que está em alta, digamos, são os pet sisters e aquelas pessoas que caminham com animais. Eu moro em Copacabana e eu vejo às vezes uma única pessoa com 5 numa mão e 5 em outra. Isso não pode fazer bem ao animal, acredito eu, leiga. Isso tem riscos, né? A gente não pode generalizar e dizer que vai ter que acontecer algum acidente ou que todos os animais estarão mal nessa situação. Existem animais que se socializam com facilidade, né? Estão bem junto com outros animais, né? Até de outras espécies. Existem outros que são mais tímidos, mais reservados, mais antissociais, vamos dizer assim. Então tem que se tomar muito cuidado com todas essas pessoas, saber de onde vem, como é que foi, tem que ter uma formação, aonde ele aprendeu a fazer esse trabalho. Sim, não basta, mesma coisa, aí volta lá no início, a pergunta que eu fiz pro Sérgio, não basta gostar de animais, eu vou sair com os cachorros para passear. Não basta querer fazer, tem que saber fazer, tem que fazer com responsabilidade. Então você tem que ter um limite de número de animais, de modo que você controle todos eles muito bem, né? E que não haja problema entre eles. Mas você sair com 10 animais é muito complicado. Mas então também tem que tomar muito cuidado com isso. E não é só a questão, eu vejo, de sociabilidade, mas uma coisa que a Fabiana falou no início, que foi que os cães eram separados não pelo porte, mas pelo nível de energia. Então, nesses casos, eu estou com 5 que andam bem, e o outro que já está velhinho, o outro que é mais gordo. E tem que acompanhar o ritmo, do isso pequenininho. eu vejo muito, é uma coisa que me incomoda, assim. O pequeno, às vezes, o mais velho, tendo que acompanhar um ritmo de um mais agitado. Isso, às vezes, chegam queixas lá de dificuldade de locomoção, porque é um exercício inadequado durante um bom tempo. E, enfim, a outra queixa às vezes, você deixar amarrado vários cães para poder o passeador subir com o outro cão. Sim, também. Deixar na rua, isso é perigoso. E hoje em dia, com o roubo de animais, está cada vez mais perigoso fazer isso. Ainda mais os pequenininhos. Exatamente, cães de raça, hoje a gente vive, né? Quer dizer, hoje as pessoas têm muitos animais, né? É muito comum nas famílias quererem ter animais. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas trabalham o dia todo, tem uma série de atividades, então acabam passando para outra pessoa a responsabilidade de cuidar daquele animal. Que passear inclui, né? Está incluído nesse cuidado. Então, realmente, é uma situação complicada devido ao nosso estilo de vida atual. Né? Você quer ter o animal, compartilhar com aquele animal, mas, ao mesmo tempo, você não tem tempo para cuidar, para atender a todas as necessidades deles. Então, tem que refletir. Se você resolve ter um animal, seja ele qual for, você tem que refletir bem. Eu tenho recursos, eu tenho tempo, eu tenho paciência para dar, eu posso dar a ele tudo que ele necessita, e não é só água, comida e limpeza, nem vacina. Ele tem que ter atenção,
né? Paciência, carinho, tempo. Ele precisa de tempo com a gente. E nem sempre essas pessoas têm tempo. Exato. Geralmente são essas pessoas que passam para outro, né? E às vezes nem acompanham, né, a forma como esse trabalho está sendo feito. E Isso é uma muito profissão perigoso. que fora do Brasil, gente, existem associações, revistas, nos Estados Unidos eles têm congressos nacionais de bem-estar, de cuidados, tudo é outro universo, né? É que infelizmente no Brasil as pessoas estão acostumadas a ter a ideia, serem empreendedoras e sair fazendo sem lembrar que existe uma regra, existe uma norma, existe uma preocupação. Então esse é um problema, assim, a criatividade do brasileiro, ela não pode mais ser desculpa para que a gente não faça a coisa certa, né? Então, assim, a gente quer que o meu sonho, pelo menos é para isso que eu trabalho na área de consultoria há 13 anos, sou formado há 25 e larguei a clínica, né, há um tempinho e estou há 13 anos no mercado. Meu trabalho é qualificar o mercado pet, entendeu? Todo mundo, toda a cadeia produtiva do mercado pet, para que todo mundo forneça o melhor serviço para o proprietário de animal de estimação e para o animal de estimação. O resultado vai estar direto no animal. No final, exatamente. com certeza. Entendeu? Então, para esse tipo de atividade, também precisa buscar orientação para legalizar ou para abrir uma empresa. Pelo menos, eu acho que todo passeador tinha que ter um ter cursinho de comportamento animal. Não, porque eu posso ser a passeadora, mas tem as pessoas que querem ter a empresa para disponibilizar vários passeadores. Então, essa pessoa tem que fazer também todo o plano de negócios, todo o CNPJ. Tem que ter uma empresa para ela contratar, terceirizar, sei lá como ela vai fazer. Mas franco, não acontece. Pauline. Não, hoje a gente não tem empresas, a gente tem pessoas que têm a ideia e vão fazer. Aí começa com o namorado, começa com a prima, aí tem, quer me ajudar? Vê que está crescendo, aí quando vê, está de repente todo mundo com uma camisa, passeadores unidos, cachorrinho feliz. Mas não é empresa nenhuma, é só a mãe, a filha e o pai. E o cuidado tem que ser muito maior, porque como a gente falou aqui também bem rapidamente, você trouxe essa questão do roubo de animais. Então pode ser uma pessoa que está falando, eu passei com o seu cão e você nunca mais vê o cão. Roubo de animais. Agressão de animais no meio da rua por pessoas que não gostam de animais e se sentem ofendidas pelo animal, às vezes vê até ele, às vezes está carregando 5 animais, um animal está lá na frente, ele vai cheirar a perna de uma pessoa que não gosta de animal. Eu tenho que respeitar o direito de quem não gosta. Não estou discutindo aqui o fato da pessoa ser agressiva, ela chutar o animal, mas eu tenho que respeitar o meu direito termina onde começa o seu. E aí a pessoa pode chutar um animal daquele. A responsabilidade de quem é? De quem está passeando. Exato. Então, assim, são tantas coisas que a gente tem que pensar. O cuidado na hora de deixar, com quem você vai deixar o seu animal. Deve ser o mesmo cuidado com quem eu vou deixar o meu filho. Né? Com que creche, com quem eu vou colocar dentro da minha casa, porque como a Maria Ângela falou no início, tem vezes que a gente precisa, não vou tirar o animal do ambiente dele, então a gente deixa a chave, às vezes com pet sister, né, que chamam, e aí a pessoa vai na casa para não causar estresse para o animal. Mas quem é essa pessoa que eu estou colocando na minha casa? Eu não estou vendo o que ela está fazendo com o meu animal, nem se está indo ver o meu animal. Né? Então, esses cuidados, para todo mundo que está ouvindo, tem que prestar bastante atenção, tem que pedir referências, perguntar como foi o atendimento, se realmente recomendo, se é uma pessoa que realmente gosta, que tem paciência com o animal, que entende que o animal tem as suas particularidades, assim como nós temos, que ele vai, sim, fazer xixi, cocô, muitas vezes fora do lugar, porque ele também vai estar numa situação que ele não está acostumado, isso tudo muda o comportamento dele, né? Então, todo cuidado é pouco. Agora, voltando à questão lá do Clube Pet, que a gente estava conversando aqui no intervalo, enquanto o Vercílio estava cantando, lá a Fabiana, você falou que tem natação e que as aulas são individuais. E aí eu pergunto para o doutor Carlos essa questão do uso da piscina. Não é o caso lá do Clube Pet, mas eu sei que tem outros clubes que a gente vê fotos de todos eles como se fosse uma piscina de um clube para pessoas, né? Tá, dia de sol, traga o seu cachorro para um banho de piscina e vários cachorros ali brincando na mesma piscina. Que tipo de problemas, de doenças a gente pode ter, os animais podem ter nesse convívio? Eles têm sim que se relacionar com outros animais, mas dentro da água, numa mesma piscina, isso pode comprometer a saúde do animal? Não, Pauline. A questão do contato, né? Eu vou até ampliar um pouco. Não precisa ser somente dentro da piscina. O contato de um animal com o outro pode sim, contato direto, transmitir doenças de uma forma geral, parasitas.
A piscina seria a questão do ambiente, facilitando alguns tipos de micoses, né, pela questão da umidade. Sim. Né? A questão que a Fabiana coloca é a admissão do animal. Quer dizer, o animal, ao ser admitido no estabelecimento, esse animal, no mínimo, ele tem que passar, né, por uma avaliação veterinária. Veterinário do estabelecimento, por isso eu falei a necessidade do responsável técnico. Uhum. Ele vai fazer um exame, né, um exame clínico nesse animal, e vai constatar se esse animal é portador de micoses, de ectoparasitas, como sarna, pulga, carrapato. Ou seja, quando esse animal é admitido no estabelecimento, ele passou por uma triagem, e dentro desse processo de triagem a gente pode dizer, não, esse animal é saudável. Se ele frequenta um ambiente frequentado por outros animais, ele é saudável, ele pode sim frequentar piscina, ele pode frequentar berçários, porque o problema não é o ambiente. Quando você zela pelo seu ambiente, você tem o Sérgio falou dos POPs, isso é importantíssimo, é a higienização, é a desinfecção. Então, se isso está sendo observado, qual é o seu ponto falho na história? É o animal que está chegando. Se esse animal não passou por uma avaliação, se ele não tem uma carteira de vacinas, se ele não tem um atestado de saúde, ele passa a ser o problema dentro desse ambiente. A piscina, o ambiente em si, não é o fator complicador. O complicador é o animal que está chegando, que tem que estar adequado a um ponto de vista de saúde, para que ele não transmita outras doenças para os animais que ele frequenta. Então, sim, se eu tenho um animal portador de uma micose, ou um tipo de sarna que se transmite por contato direto, esse animal passa a ser o ponto crítico da nossa história. Um único animal. Eu vou ampliar um pouco. Você imagina uma creche, né? Uma creche de crianças, bebês, e que qualquer criança é levada à creche e não passa por uma avaliação. Né? Essa criança pode estar com piolho e vai passar para as demais crianças. Para os outros, exato. É o que acontece com o animal quando ele não tem uma avaliação médica. Né? Se esse animal chega num ambiente e esse animal é portador de carrapato ou pulga, isso vai passar para os demais animais. Independente ou não da piscina, o ambiente, você pode ter o maior cuidado com ele. Se aquele animal está sendo admitido não for... A questão eu sempre falo isso aqui, a questão sempre é do ser humano. Não é a do animal. Exatamente. O animal é consequência. Como o Carlos falou, eu acho que assim, no Clube Pet a gente, como eu falei, antes de qualquer atividade que o cão vai fazer, a gente passa um soprador no cão. Soprador soprador? O soprador é um secador bem forte, com ar frio mesmo, porque nesse momento a gente vai conseguir ver se tem pulga, se tem carrapato. No caso da natação, a gente pede para um atestado também de que o cão está apto a fazer esse exercício. A natação não é um exercício de pouca intensidade, é um exercício bastante intenso. Então, a gente precisa saber até onde o cão vai. A duração da aula depende muito do condicionamento físico do cão. Você não pode deixar o cão, 40, 50 minutos, 1 hora, um cão que tem alguma patologia, algum problema cardíaco, enfim. Então, tem que ter todo esse médico, cuidado. Né? E aí, depois que tirar da piscina, ter o cuidado de secar o cão, para ele não ficar úmido e aí poder gerar alguma micose, algum fungo. Esse não cuidado deixar é muito secar importante ao ar livre, a não livre. ser que ele esteja com um ambiente de sol e depois, se você notar que ele já vai sair do sol, secá-lo. Acabou a brincadeira no sol, seca. O que não pode é ele ficar úmido, porque aí sim vai gerar fungo e aí ele não vai estar apto a frequentar a piscina. Porque senão vai realmente contaminar, como o Carlos falou. E, Fabiana, quem são as pessoas que trabalham no Clube Pet que têm um contato direto com os animais? Você falou que é uma equipe grande, que fica até 24 horas, são 3 turnos. Isso. São pessoas de profissões aleatórias ou até sem formação de graduação, mas que eles foram qualificados, treinados para trabalhar com os animais? Como é? Nós, assim, não necessariamente eles têm alguma graduação, mas eles passam por um treinamento com uma equipe de comportamento animal, é o GAP, que Grupo de Adestramento para Pet.
Eles veem toda essa parte de comportamento e treinam os monitores para separar as melhores matilhas, qualquer questão que o cão tenha. Essa equipe também tira dúvidas dos proprietários gratuitamente. Essa equipe dá aula de adestramento no Clube Pet também com os donos, porque às vezes tem casos de cães que não podem frequentar o Clube Pet, infelizmente. Por quê? Nessa adaptação já aconteceu de alguns cães, porque não são sociáveis. Muito agressivos. Muito agressivos com outros cães, às vezes com pessoas, e a gente não pode se dar o luxo de ter um animal solto assim lá, porque pode comprometer a integridade dele próprio Sim. e dos outros. Então, infelizmente, a gente já aconteceu casos de não poder aceitar. Muitos donos entendem e procuram melhorar, outros não entendem. Mas é assim, nós não podemos abrir mão disso. E os donos que entendem, às vezes a gente aconselha alguma questão. E aí, ou castrar, ou ter uma consulta comportamental, mudar. Às vezes são possessivos com brinquedos, então a gente não pode aceitar. Porque eles manipulam, com os outros. Entram dentro da nossa lâmina d'água, que a gente, além da piscina, tem uma lâmina d'água com cachoeirinha, rasinha. E às vezes tem cães que amam a lâmina d'água e deitam e não deixam ninguém entrar. Não deixa ninguém brincar. Então, não pode. E se ele obedece, ótimo, mas às vezes ele não obedece. Então, a gente precisa dessa equipe de comportamento. Então, os nossos monitores foram treinados para essa equipe, para saber como se comportar, como educar mesmo os cães. A gente vai para uma pausa e a gente volta com o último bloco. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Radiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções. Balbúrdia, segundas, quartas e sextas, de 8 às 10 da manhã e de 6 às 8 da noite. Com programa inédito toda segunda, de 6 às 8 da noite. Pauline Machado. De volta ao último bloco do programa Diálogos sobre Animais e Meio Ambiente dessa sexta-feira, 11 de dezembro. Hoje a gente está falando sobre os cuidados com os animais durante esse período de férias, esse período de festas. E festas, a gente vê barulhos, a gente vê fogos, a gente vê música, muitas pessoas às vezes na nossa casa, né? E o animal às vezes está acostumado só com o seu dono, e aí chega período de férias, vem aquela família toda, todo mundo falando. Isso também causa estresse para ele, né, Mariângela? Com certeza, né? Alguns animais têm dificuldade de lidar com mudanças de ambiente, mudança de pessoas, né? Então tem que estar atento para isso. Alguns se entrosam sem problema algum, com pessoas diferentes, com as visitas, com as famílias. Outros não, às vezes eles preferem ficar mais reservados no cantinho deles. E aí a gente deixa eles no cantinho deles porque eles se sentem seguros ali, não precisa ficar insistindo que eles façam parte da confraternização. Com certeza, não, deixa, né? que eles sabem. Cada um tem as suas preferências, os seus interesses, os seus hábitos, né? E é muito importante, por isso que é importante essa questão de compreender comportamento, né, bem-estar animal, saber o que é que um animal necessita, né, de forma primária, para que você possa atender, né? Isso é muito importante. De modo geral, as pessoas não têm essa informação. Às vezes, nem o profissional que lida com animais tem essa informação. Sim. E ela é básica. Eu me lembro, por exemplo, em época de fogos, de final de ano, que eu faço? Eles já estão habituados a isso. Boto todo mundo dentro de um mesmo local, do mesmo quarto, esvazio uma parte do armário. Eles já entram ali? Os gatos já ficam ali. Deixo aquilo ali entreaberto, escurinho, eles entram ali e ficam bem. É um hábito que eles adquiriram e que eu percebi que isso faz com que eles fiquem tranquilos. Não fecham a janela, a cortina, não estão vendo nada.
né? E se escondem no escurinho, estou falando dos gatos, ficam bem. E os então você cães? tem que... os cães, o fato de estarem perto de mim, estão Já bem. estão também. bem, que bom. Então, é importante que você identifique no animal quais são as necessidades e as preferências deles, né? Aquilo que deixa eles mais relaxados. Mas para isso você tem que olhar, prestar atenção. Não apenas ter, Exatamente. né? E sim o conviver, Exatamente. né? A troca com o Se animal. interessar pelo Por que ele. acontece com eles. Né? E uma coisa que a Fabiana também falou no decorrer do programa foi sobre alguns animais que ficam em hospedagens por um período maior de tempo, né? Existe um período mínimo ou ideal que não cause problema para os animais, ou isso depende de cada um, é muito relativo? Pode ser um dia já sente falta? É muito relativo. Existem alguns animais que não suportam 5 minutos de separação. Né? A gente isso é um problema psicológico, né? Um problema comportamental, que é tratado como ansiedade de separação. E é muito comum isso em animais que foram abandonados, recolhidos do abandono. Eles têm medo de ficarem sozinhos. Então, é aquele animal que, se o pai humano ou a mãe humana entra no banheiro e fecha a porta, eles entram em pânico. Eles precisam estar juntos. Então, vai desde isso, que já é um problema comportamental, né, até aquele animal que interage bem, não se preocupa em ficar mais tempo sozinho ou com outras pessoas. Se ele estiver sentido bem, né, nas condições em que ele se encontra, ele vai ficar o termômetro ali. É o próprio comportamento dele, que ele demonstra quando ele está bem ou quando não está. Sem dúvida. O próprio comportamento dele. Agora, Mariângela, uma outra coisa. Para pessoas que não têm condições de deixar um animal num hotel ou num clube, é caro? Quanto assim, é caro? Qual o valor de um dia para ele passar lá? Para ele ficar no Clube Pet, Fabiana? Aí eu volto para a Mariângela. Olha, depende, como eu falei, assim, a gente tem um plano de associados. Aí o valor, por exemplo, de uma diária de hospedagem para quem é associado pode ser R$90, ou se não é associado em época de fim de ano, pode ser em torno de 150. Então isso varia um pouco. Para os que têm o cartãozinho, né? Isso varia um pouco do período da hospedagem, do número de dias da hospedagem, se é sócio ou não. Então, assim, a gente, óbvio que no fim do ano, prioriza cães que já estão conosco e que é um segmento, ali é como se fosse a segunda casa, e os cães que chegam, a gente faz essa adaptação e vamos ver se ele quer pacote, qual o número de dias que ele quer ficar. Ele vai ser sócio? Tem interesse? Não tem? Então, o preço vai variar de acordo com o número de dias da hospedagem. E, por exemplo, de acordo com o número de dias e não com os serviços que ele contratar. Ele vai ficar 2 dias, ele vai ter acesso a todos os serviços do clube? Ele vai ter acesso a todas as atividades do daycare. Agora, a parte no daycare já tem na hospedagem a lâmina d'água com a cachoeira, os 2 andares, tudo isso ele tem acesso. Agora, a natação na piscina individual é a parte, a fisioterapia também, e o banho e a tosa também, são serviços opcionais. Entendi. E aí, então, Mariângela, as pessoas que não têm condições, o pessoal lá de São Gonçalo, por exemplo, né, porque é uma realidade diferente da quem mora na Zona Sul aqui do Rio, como é que essas pessoas podem fazer? Que dicas, se é que tem? Não sei. Tem dicas. Ai, que bom. As outras opções são permanecer em casa, com alguém cuidando, ou levar junto na viagem. Alguém de confiança, levar junto, né? Se permanecer em casa, ponto fundamental é esse. Ter uma pessoa de total confiança, que garanta que esse animal vai estar tão bem cuidado como sempre foi. O ideal até seria ter essa pessoa morando na própria casa, enquanto a pessoa está fora. E que tenha, de preferência, até conhecimento dos animais, que os animais já conheçam, que tenham experiência em lidar com animais, inclusive fazer medicação, se for necessário. O caso, Uma coisa importante é você estar sempre em contato, ter um telefone, um celular de fácil acesso, né, de fácil contato, para que você ligue ou que você receba a ligação num caso de necessidade.
até, se for possível, câmeras Exato, de isso hoje é muito gravação, para que você importante. possa até acessar. Você hoje acessa pelo seu celular, está acontecendo dentro da sua casa. Como é o no ideal, clube tem, né? Que a pessoa pode né? acompanhar. Então, É o ideal. Outra coisa importante, você deixar o telefone de um médico veterinário que está habituado a cuidar daquele animal num caso de emergência, né? Manter o animal, os seus hábitos, aquela pessoa está orientada sobre alimentação, higiene, quer dizer, uma pessoa de total confiança que vai manter o animal nas condições em que ele vivia antes. E que você possa ter acesso fácil, é importante. Se você vai levar em viagem, uma coisa importante, por exemplo, é você parar, vamos dizer, se você for de carro, parar de tempos em tempos, vamos de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, para o animal dar uma esticada, uma caminhada, fazer um xixi, né? Ele e no deve carro ser também, sempre dentro da transportado, casinha, isso. né? O Código Nacional de Trânsito proíbe o animal ser colocado na parte externa do carro, ou solto, ou no colo. Então, você precisa, ou que ele esteja dentro de uma caixa de transporte, que é o ideal, uma caixa espaçosa, apropriada. Ele tem que estar contido, para não correr risco de se acidentar. Que mais que a gente pode dizer? E no caso dos gatos, que são mais delicados, né, para sair do ambiente deles. O mas gato isso até pode ser feito. Por exemplo, eu tenho um caso de uma conhecida minha que viajava com frequência, ela levava a gata que ela tinha. É importante, nos primeiros momentos, você manter o animal preso, porque a tendência dele é querer voltar para a casa dele. Gatos não gostam muito de mudanças de ambiente, mas nesse caso, por exemplo, a gata ia para dentro de um quarto, ficava em cima de um armário, ficava bem ali. Ela praticamente não saía naqueles poucos dias, né, que ela ficava lá. Então, encontrou uma forma de manter o animal bem. Né? É importante isso. Mas se tá sempre vai viajar, faz um check-up no médico veterinário prévio, de vacinação, de vermifugação, até uma consulta mesmo, está bem, está em condições, viaja. E mesmo até se vai deixar em casa, fazer uma prévia geral, né, para que ele fique bem. Então tem solução, né? Tudo não tem precisa. Solução. Em último caso, não viaje. Cuide do seu cão, do seu gato, como se fosse seu filho, né? Como a gente às vezes não viaja, porque não dá para levar o filho, não viaja. Ou um parente doente, um pai, uma mãe, então é fazer... Mas sempre tem opções pelo animal. Pois é, então, gente, não precisa, não é nem não precisar, não tem justificativa para o abandono, né? Se a gente escolheu tirar aquele animal do abandono ou do pet shopping onde ele foi comprado, ou alguém estava dando, se você escolheu aquele animal por algum motivo, não tem motivo também para você abandonar. Eu costumo sempre dizer o seguinte: ninguém é obrigado a ter filho, nem cachorro, nem gato, nem nada disso. No momento em que você decide ter, você tem que atender a todas as necessidades, inclusive de atenção, de cuidado, de carinho. Principalmente, né? Muito obrigada, Maria Ângela. Obrigada. Eu vou voltar com você, vou rodar os outros convidados aqui com as considerações finais, porque parece que é muito, né? 2 horas, mas a gente já está chegando aos 10 minutos finais. Eu vou pedir para o Dr. Carlos Maurício dar as suas palavras finais, assim, tem 1 minutinho, 2, para você dar as suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. Obrigado, Paulinha. Bom, eu falei muito durante o programa como fiscal sanitário, eu vou falar um pouquinho como clínico veterinário também. Fique à vontade. Que é uma outra função que eu exerço. E somente lembrar, esse período do final de ano e as férias são períodos onde a gente vai encontrar realmente as pessoas se ausentando, se afastando de casa para gozar do período de férias, e o animal que era então um companheiro vira um problema. Exatamente. Né? Aquela pergunta: o que eu vou fazer com esse bicho? Bom, então as considerações que a Maria Ângela já fez, e a gente pode até reforçar, olha, é importante que esse animal, mesmo que seja deixado com alguém de confiança, que esse animal passe por uma consulta, para que ele possa ser previamente analisado, feito alguns exames, inclusive,
para que você esteja se afastando, mas sabendo que o seu animal está em seguro. plenas condições de Tá saúde. bem, Então ele foi examinado por um veterinário, ele foi feito exames necessários, muitas vezes, um hemograma, porque nada mais do que desagradável de que você receber a notícia de, olha, o seu cachorro está muito mal, você acha que ele está mal porque você se afastou. Na verdade, não ele estava num processo de doença que não foi detectado. E aí, naquele momento, a pessoa que está cuidando fica limitada até mas eu vou levar no veterinário, como é que eu vou pagar essa consulta? Exato. Né? Exatamente. Repassa o valor, quer dizer, cria esse problema. Então, é uma programação. Se você programa, inclusive, viajar e deixar o seu animal com alguém, leve esse animal numa consulta, faça alguns exames. Doença do carrapato é um problema sério hoje. A gente perde muito animal com esse tipo de agravo. E se esse animal então, está em plenas condições, você vai viajar mais tranquilo. Sem dúvida. A questão também relacionada aos felinos. Né? Os gatos têm uma questão muito assim, pessoal. Né? Sim. E principalmente em relação a ambiente e alimentação. Então já aconteceu de proprietários retornarem de viagem e se depararem com o seu animal, com o seu felino, que deixaram bem, um animal com infecção urinária avançada, por privação de água, às vezes a ração não foi ingerida, ele deixa aquele comedouro automático, e o animal não come. Não come, o gato não come. Exatamente. Comida não come à tarde a comida da manhã. Exatamente. Então, tem que ser observado tudo isso. Eu desde que iniciei minha atividade de medicina veterinária, alguns anos atrás, 26, 27 anos de formado, eu tive um estímulo para isso. Eu sempre gostei de animais. Que bom. A convivência com o animal foi a alavanca para eu procurar essa medicina veterinária. E eu nunca vi meus animais como animais. Eles eram membros da minha família. Que bacana. Então, hoje, eu tenho 4 animais, 4 cães em casa, né? A Sofia, a Jolie, a Naomi e o macaco. Esse macaco é um animal adotado de rua. E eles são membros da nossa família. Sim. No nosso planejamento familiar, eles estão incluídos. Então, essa visão de que realmente é alguém da sua família, que você tem que estar ali preservando, e não um bicho, um acessório. Né? Ter realmente esse cuidado. Por menos situação financeira que às vezes a pessoa tenha, mas o carinho não custa. O carinho em si, se você não pode pagar um veterinário, tem opções no hospital universitário, você tem outras opções. Né? Mas não deixar de ter esse carinho com o seu animal. É isso aí. Muito obrigada, doutor Carlos, pela sua presença. Sérgio Lobato, rapidinho, 2 minutinhos para as suas considerações finais. Okay. Eu gostaria de que essa mensagem, né, do programa de hoje fosse disseminada de uma forma bem ampla, né? E dentro da minha área, é o que eu falo, eu brinco, né, com os meus próprios colegas, né? Você não é veterinário de verdade, né? O pessoal brinca comigo muito sobre isso, pelo fato de não exercer a clínica médica, de eu exercer responsabilidade técnica e gestão. Mas o meu papel é isso, é estar no bastidor, é estar por trás, né? É ser o chão de fábrica, é deixar arrumar a casa para que vocês possam exercer a medicina veterinária, exercer as atividades do mercado pet de uma forma profissional, de uma forma estratégica, de uma forma lucrativa e de uma forma que respeite o motivo para o qual todos nós estamos nesse mercado, que é o bem-estar animal. Então, eu desejo a todos vocês que realmente estão interessados em buscar, né, iniciar uma atividade nesse segmento, que busquem orientação, que estudem, que vejam que realmente há uma demanda. Muitas vezes a gente reclama demais da burocracia, e é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que trabalha comigo: faça da burocracia sua melhor parceira. Utilize inclusive ela para promover que você está certo num universo de gente errada. É isso aí. É isso que eu gosto de deixar bem claro para todo mundo. Tá? Muito eu te obrigada. agradeço o espaço. Imagina, muito obrigada pela sua presença. E você, Fabiana? Eu gostaria de pedir, na verdade, que os proprietários tenham realmente um comprometimento. Assim, eu acho que falta um comprometimento de alguns em relação aos animais. Eu passo isso quase que diariamente lá, a percepção de que, como o Carlos e a Mariângela falaram também, que às vezes não faz parte da família, que acaba sendo estorvo em algum momento. E casos assim, de ligarem e falar: eu estou largando na lagoa, você passa lá para pegar porque eu não aguento, estou largando na lagoa. Então, assim, passem a ter um comprometimento, estudem a raça que querem ter,
se adapta ao perfil da família, se tem criança, qual é o espaço que exige, qual o nível de dedicação que você vai precisar antes de comprar, ou antes de ganhar, ou antes de adotar um animal. Porque muitas vezes a gente percebe que aquela raça não se adapta ao perfil daquela família. A gente bate nessa tecla aqui praticamente E todos aí, os programas, pois da é. pessoa se informar antes, né? De comprar. E assim, quais as doenças que aquela raça pode apresentar, para depois não virar uma caixa de surpresa e achar mais fácil dar ou vender novamente, ou mesmo largar. Então, assim, que haja um comprometimento nesse sentido. E quem desejar passar no Clube Pet, fazer uma visitinha, vai ser um prazer. Qual é o site? O site é www.clubepetrj, B mudo, né? Clube com B mudo, petrj.com.br. A gente vai deixar também os contatos depois de todo mundo no site, também no Facebook, para quem quiser entrar em contato com os especialistas que estão aqui. Vou abrir o espaço aqui para a Cioli fazer suas considerações finais. Mariângela, doutora Mariângela de Almeida Souza, doutor Carlos Maurício Ribeiro, doutor Sérgio Lobato e a Fabiana Velmovic. Agora acertei, né? Hein? No final, a tarde do gente que nunca. consegue. Mais tarde do que nunca, né? Olha, muito obrigado pela presença. O Grupo Mundial News de Comunicações fica muito honrado com a presença de vocês. E que voltem sempre. É sempre obrigada. bom ter especialistas aqui da área. É como a Pauline disse no início do programa, em 2012, eu abri um espaço no estúdio lá do Meier, do bairro do Meier, e eu abri um espaço para um programa dedicado somente aos animais. Eu adoro animais, né? Então eu abri esse espaço e ele está aí no ar até hoje. Houve quem dissesse que foi isso, foi aquilo, mas não foi não, porque eu tenho isso documentado, né? Tive cuidado de documentar essa... a burocracia que ajuda a gente depois, né? Como o Sérgio estava falando. Assim, o correto é correto. O correto é o correto, mas isso aí é uma forma, é até um modo de trabalho do jornalista, porque nós temos que ter arquivos. Exato. Como é que eu vou provar que os senhores estiveram aqui hoje? O programa está ao vivo, mas ao mesmo tempo ele é gravado. Então, eu tenho como provar lá no futuro que os senhores estiveram aqui. Entendendo? Mas, mais uma vez, muito obrigado. Voltem sempre. Queria deixar aqui, como eu sempre faço, um beijo para o meu filho de criação. Né? O pequeno Mike. O pequeno Mike. É um Yorkshire. É um Yorkshire. Lindo, 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 lindo. É o meu guruzinho. Muito obrigado pela presença. E os nossos agradecimentos também a todos que nos ajudam a fazer esse programa, né? O pessoal do Facebook, dos grupos lá de veterinários que nos ajudam a encontrar essas pérolas, esses profissionais melhores. É uma enxurrada. Fala com fulano, fala com cicrano, e a gente não consegue atender, então já tem uma lista lá de pessoas para virem aqui. Então o Carlos perguntou, como é que você me achou? Vocês também, todos indicados, indicações assim das melhores possíveis. Então muito obrigada ao pessoal do Facebook que sempre participam aqui com a gente nos bastidores, né? E também a equipe técnica, que já falei no início, vou falar novamente, o Gessé Maia na mesa de áudio, o engenheiro Vinícius Acioli na manutenção e gerência técnica de equipamentos e o Gabriel Bernardo na edição de imagens aqui da Rádio Mundial News FM. Muito obrigada por apoiarem a gente também aqui no Diálogos. No mais, os agradecimentos a todos que participaram, que nos ajudaram a fazer esse programa. Lembrando que amanhã, às 18 horas, quem não ouviu hoje, vocês quiserem avisar os amigos, olha, escutem, amanhã é só entrar em www.mundialnewsfm.com.br, 18 horas. E depois o programa fica para ser ouvido a qualquer horário no site do programa Diálogos, que é o www.programadiálogos.com.br. Mas amanhã, às 18 horas, você escuta na íntegra aqui pela Rádio Mundial News FM. Lembrando que a partir da semana que vem, vamos apresentar uma sequência de reprises devido ao final de ano. Então, semana que vem não vai ser um programa ao vivo. E a gente vai começar a reprise pelo aquele programa. Quem ouviu vai poder ouvir de novo. Quem não ouviu e for apaixonado por cães vai poder ouvir. A gente vai reprisar o programa que a gente fala sobre os melhores amigos do homem, que são os cães, né? Então, a gente vai falar especificamente. Não vai ter gatos, passarinho, nada. Só os cães.
E a gente volta em janeiro ao vivo com outro formato, com novidades, com novos temas. E eu espero que vocês passem um bom final de ano, tenham boas festas, cuidem dos animais, não deixem eles de lado, né? Ouçam novamente esse programa. Quem não conseguiu anotar as dicas, ouça novamente, já com papelzinho, aqui as dicas dos 3 especialistas e o da Fabiana. E no mais, uma boa tarde a todos e que as funções protetoras do universo continuem conosco, com os nossos animais. Bom final de semana, Feliz Natal, um excelente 2016 para vocês, para todos nós e até o ano que vem. Um abraço. Pauline Machado, Mundial News FM. Jornalismo verdade, com liberdade, sem distorções.